Seja bem-vindo você que está aqui no canal do YouTube da Comunidade Católica Sacramento de Amor. Eu sou o Fabrício e nesta hora, nesse momento, talvez aí você está vendo esse vídeo pela manhã, pela tarde, pela noite, nós iremos trazer formação para você crescer e aprender. Vai dizer a palavra de Deus lá em Lucas que eu e você precisamos de crescer em sabedoria humana, estatura espiritual, não é só a física, e em graça divina. Por isso, hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante aqui do nosso exército branco. O tema vai ser sobre nosso Senhor Jesus Cristo, o teu corpo e o teu sangue, que é capaz de aplacar, de reduzir, de fazer cair por terra todos os nossos impulsos desordenados acerca da vida humana. Jesus Eucarístico, ele é o pão que desceu do céu. Por isso ele tem em si todas as graças, todo o poder e toda a magnitude e excelência para a cura e libertação do homem. Não é mágica, não é crendice e principalmente não é superstição. É o próprio Deus. Vai dizer a palavra lá em João, no capítulo 6, precisamente, do versículo 51, 52 até o 56. Vai dizer que Pedro, ele disse para Jesus assim: Senhor, aonde nós iremos? Aonde que eu e esses que estão comigo, para onde nós vamos? Qual é o caminho? Sendo que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ou seja, só em Jesus está todas as graças que nós precisamos. Por isso que comungar Jesus é de suma importância para a tua vida espiritual. Vou dizer para você algo muito importante. Vai dizer a palavra do Senhor que muitos estão doentes, lá em 1 Coríntios, porque não comungam o corpo de Cristo. Isso aqui é algo primordial para mim e para você que somos católicos. Existem doenças que são da esfera espiritual. Tibieza, outra doença que tenta destruir o homem e a mulher que precisa de e deseja ficar com Jesus é o medo, a insegurança, a sensação de vazio interior, que é a parte existencial. E quando você começa a compreender que Jesus está vivo na hóstia consagrada, você começa a amar Jesus ali, você começa a compreender que nele existe toda a nutrição espiritual, se assim podemos dizer. Porque é a partir dele que você vai ficar abastecido na alma. Eu estou aqui com um livro de um santo que é o nosso patrono, Santo Afonso Maria de Ligório, e você pode adquirir esse livro. E vai falar no capítulo 7 que quem ama o nosso Senhor Jesus Cristo, quem comunga o corpo de Cristo, quem busca esse exercício espiritual, que é o máximo do catolicismo, que é comungar Jesus, esse não nutre no teu coração a inveja, não nutre no teu coração a avareza, a soberba, não nutre, e aí por diante nós vamos falar das desordens capitais. Por isso que a comunhão com frequência ou aos domingos, ela vai trazer para a alma do católico um desejo profundo de ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer a palavra do Senhor que nós temos que ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você começa a comungar Jesus, você se mistura com Ele. Nós trazemos na alma um desejo que é próprio de quando Deus fez o homem, lá em Gênesis. Deus colocou uma centelha de amor no coração do homem e uma centelha de divindade. O homem não é Deus, mas o homem é filho de um Deus. Por isso que quando você começa a deixar Jesus entrar nos teus lábios, nas tuas glândulas salivares, entrar no teu corpo físico e permanecer ali no teu coração, que é o trono dele, é invisível aos olhos, mas perceptível à alma.
Fabrício, o que é uma alma? A alma, ela é aquilo que te direciona ao mundo. A alma é a morada, é a sede do eterno. Então, se tem um lugar que Deus quer morar, é na sua alma. Por isso que você comunga com Deus. Isso aqui não é canibalismo, tá? Isso aqui é você estar com o próprio Deus que deseja estar com você. Então não tenha medo de comungar Jesus, para que ele venha reduzir os pecados capitais. Junto com você, você comunga Jesus, ele aplaca a preguiça. Ele aplaca a soberba. Fabrício, o que é soberba? É você achar que dá conta de fazer tudo sozinho. E, além disso, que não precisa de ninguém. Vai dizer nosso Senhor em João capítulo 15 que sem Ele, eu e você não podemos fazer nada. Lá no versículo 5. E a soberba é um pecado capital como se fosse um cupinho dentro de uma porta que vai corroendo por dentro, corroendo por dentro. E depois, quando você vai perceber, aquela porta está totalmente deteriorizada, acabada. E por isso que quando você comunga Jesus, você se torna um com Ele. João 10, 10. Eu e o Pai somos um. Ou seja, nós precisamos de comungar Jesus para que nós sejamos parecidos com Ele. E não é na expressão, não é no corpo, é na alma. A tua alma, ela tem o desejo de parecer com o eterno. Mas é preciso que você busque essa presença. Quanto mais você estiver perto do sol, você vai queimar. Quanto mais perto de Jesus, você vai sentir aquecido, aquecida. Por isso que ele disse que ele iria, mas não nos deixaríamos órfãos. Ou seja, você tem um pai que presente está todos os dias para derrubar todo o império de Satanás que foi crescendo de maneira sutil, sorrateira, de maneira quase que imperceptível, para tirar você da presença de Deus. Por isso que comungar aplaca, primeiro, a gula. A gula é o excesso. O mundo quer fazer com que você tenha tudo que está fora e menos Jesus que cabe dentro. É pegar o que está fora, o excesso das coisas, o excesso da palavra, o excesso dos bens. E aí, quando você comunga Jesus dia após dia, você vai percebendo que Ele é o único bem no qual você vive para aspirar, para respirar. Colossenses capítulo 3, aspirai as coisas do alto. Lá onde está Cristo Jesus. E é você e eu precisamos de buscar esse desejo de Deus, para que o excesso do mundo, e quando eu digo mundo aqui, é das ideologias, sejam minimizadas diante do mistério. Depois você precisa de caminhar, como vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório aqui nesse livro, As Práticas do Amor a Jesus Eucarístico, que nós precisamos de ir galgando, caminhando, prosseguindo, para que o nosso coração se abra, como diz lá em Lucas, capítulo 24, ali, quando os discípulos de Emaús estavam em direção a outro lugar, a Emaús. Eles sentiram o coração queimar e perceberam que era o mestre ao partir do pão. E aquele gesto fez com que todo medo, e principalmente toda preguiça, caísse por terra. Por isso que nós precisamos de comungar Jesus para que essas desordens capitais sejam reduzidas no calor do amor dele. E um dos pecados capitais que impossibilita a fé em Jesus Eucarístico chama tibieza. Fabrício, o que é tibieza? É uma preguiça. Ou nós chamamos também, de outra maneira, é a sonolência espiritual. Você e eu precisamos de combater isso, porque é um impedimento de que
de que vai entrar de maneira sorrateira para que você não vá para a missa, para que você não tenha desejo de comungar Jesus, para que você não tenha esperança, ou pior, fé. A fé, ela é um dos princípios básicos para você poder olhar para aquele pedaço de pão e dizer: ali está Jesus, mistério da fé. Ali está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. E a preguiça, o torpor, a sonolência espiritual, a assídia, ela é com certeza um verme roedor que vai fazer com que você desconfie. E a fé é um alimento, é um fogo que vai fazer você acreditar. E aí você vai alimentar a sua fé, comungando Jesus, combatendo a preguiça. Um outro pecado capital, que quando você for comungando, você vai reduzindo ele na sua alma, é o pecado da soberba. Esse pecado é o pecado de Lúcifer. E Lúcifer tem os teus filhos, nós chamamos de luciferianos. Lúcifer diz: eu não servirei. Quando aquelas pessoas não desejam comungar Jesus, não querem comungar Jesus porque não vê nenhum sentido, ou não tem nenhum arrepio, não escuta a voz, isso é uma soberba. Porque se o nosso Senhor foi capaz de nascer numa manjedoura, de se esvaziar, Filipenses capítulo 2, versículo 7, enquanto natureza divina, ele se rebaixou em uma natureza humana, assumindo a minha, a sua natureza de ser humano, exceto o pecado, exceto o pecado. Ele foi humilde. Humilde no original significa humus, terra, significa chão, solo. E o que Jesus dá quando você recebe ele na Eucaristia é a humildade. Ele injeta em você, pela graça, a humildade. E sutilmente você vai destruindo com a graça dele a soberba. Somente os humildes comungarão Jesus, porque eles sabem que lá existe a fonte de segurança. Os soberbos, já dizia a Virgem Maria em Cânticos, lá em Lucas, no capítulo 2, capítulo 1, entrando no capítulo 2, já dizia Nossa Senhora que os humildes herdarão o reino dos céus. Ela já dizia que a humildade precede. Por isso que você precisa de combater a soberba. Combata a soberba e você verás que você tornará um cristão mais humilde ao mesmo tempo. Sozinho você jamais fará isso. Somente com a comunhão, com o corpo e o sangue de Cristo. Detalhe, não é superstição. É desejo de amar Jesus. É desejo de estar próximo ao sol, que é o próprio Cristo que te aquece. Não tenha medo. Não tenha medo de buscar Jesus, mesmo se os seus sentimentos, afetos não são impelidos, desejosos. Não vá tantas vezes pelos afetos, pelos sentimentos. Vá pela decisão. E aí você começará a ver os efeitos na alma. É a tua alma que verás os efeitos. Qual a alma, Fabrício? A alma das sensações, a alma do corpo e principalmente a sua alma racional. Você vai compreender que estar diante de Jesus acontece fenômenos inexplicáveis. Apenas você sentirá prazer de estar ali. O prazer da alma. E esse prazer vai combater a soberba, vai combater a assídia, que é a preguiça, e principalmente a gula que nós falamos, o excesso. Você não precisará de muito, você precisará de quem pode te dar o mundo, que é Jesus de Nazaré. Salve Maria Santíssima, espero que esse vídeo possa alcançar você. Aproveite e já encaminhe ele para aquela pessoa que você foi pensando durante a minha condução aqui, seu primo, seu pai, seu avô, seu tio, seu amigo. Já encaminha ele aí e já coloca para salvar esse vídeo ou outros vídeos que vai vir
para você poder ficar conectado conosco.